Shalom Arume, como vocês estão? Eu estou bem, graças ao Senhor Jesus. Meu nome é Robaina, amigos da parte de Deus, e hoje estamos a gravar o terceiro vídeo da série O Estado Atual da Igreja de Cristo. E aqui nós não queremos só analisar no âmbito moçambicano, mas também no mundo em geral, qual é o estado atual da igreja. E é por isso que eu estou a trazer diversos convidados para poderem demonstrar aquilo que é o seu posicionamento. Então, se você é novo nesse canal, por favor, subscreva-te e ative o sininho das notificações rumo aos subscritores que vocês mesmos irão nos proporcionar. Estou aqui com o homem de Deus que dispensa apresentações, mas por gentileza, ele vai dizer aqui o seu nome. Homem de Deus, pode se apresentar. Muito obrigado pelo convite. Eu respondo pelo nome de Manuel Vieira. Amém. Uma graça estar aqui. Amém, louvado seja Deus. Sem perca de tempo, nós queremos saber, na sua opinião, homem de Deus, qual é o estado atual da igreja de Cristo Jesus? Amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, ainda na sua questão de concreto, eu gostei da forma como introduziu quando diz que a igreja de Cristo Jesus. Quer dizer que quando vamos fazer a análise da sua própria frase, nos dá a entender que existe uma igreja que não é de Cristo Jesus. Ok. Então, fazendo um olhar, ou dando um olhar nessa perspectiva, eu diria que a igreja está intacta, ela está plena pela simples questão de ser de Senhor Jesus Cristo. Porque estamos a assumir que existe uma igreja que não é de Cristo e há uma igreja que é de Cristo. Então, nessa perspectiva da igreja de Cristo, realmente ela não pode ser alterada ou adulterada. Então, ela está intacta. Louvado seja Deus. Então está intacta. Mas se nós vamos a reparar para a história da igreja, nós iremos perceber que existem momentos que a igreja sofreu perseguições. Quando você fala que a igreja está intacta, refere-se a que aspecto? Eu me refiro a aspecto espiritual. Nós podemos ir de uma forma profunda. Paulo diz que entraram no nosso meio pessoas que se diziam ser judeus, ser de nós, mas que realmente não são nossos. De uma forma muito simples, eu estava a dar a entender que no seio cristão nós temos pessoas que realmente de alguma forma não guardam os princípios estabelecidos por Cristo Jesus. Então eu não vejo a igreja como uma entidade organizacional, mas sim eu vejo como uma individualidade. Quer dizer, eu quando digo a igreja de Cristo não me refiro a um grupo de pessoas. Eu me refiro a uma pessoa que guarda os princípios estabelecidos por Cristo Jesus. Então essas pessoas, os seus valores, os seus princípios, aqueles que são marca de Cristo, não são negociadas e nunca foram adulteradas. Porém, eu até posso entender seu ponto de vista quando refere-se à igreja como um todo, como um grupo em si. Mas é caricato, é um bocado complicado dizer categoricamente que está bem ou não está como grupo. Se está bem ou não está, simplesmente fazendo uma perspectiva minha, regional, e também pelo que eu acompanho nas redes sociais, YouTube por ali. Nós temos visto muita coisa. Então é complicado afirmar de uma forma categórica que estamos nesse nível ou não. Mas uma questão clara sobre a igreja que foi estabelecida por Cristo Jesus, aquela que ele disse que sobre esta pedra vou levantar a minha igreja, não será prevalecida contra as forças do inferno. Ela está intacta, ela é inabalável. Louvado seja Deus. Amém. Então, por exemplo, eu gostei do seu posicionamento, mas nós como pessoas, nós talvez nem podemos até acreditar, são posicionamentos cristãos, né? Amém. Que a igreja de Cristo está intacta. Mas se nós formos olhar para as últimas notícias gospel que estão a envolver o mundo em geral, nós vamos perceber que existem vários problemas que a igreja está a ultrapassar. E um dos problemas é a questão de homossexualidade. Existem pastores, né, que já estão a levar a situação de homossexualidade em suas igrejas como um ato normal, ou seja, que não é abominável diante de Deus. Então eu gostaria de saber, na humilde opinião do homem de Deus, o que a igreja deveria se posicionar, como é que a igreja deveria se posicionar neste contexto, neste assunto aí? Bom, de referir que ao longo da história sempre tivemos casos do gênero. É um momento que me lembro na Bíblia, 2 Coríntios, Romanos, onde o Gálatas, se não erro, onde Paulo vai repreender a igreja porque o enteado ele de alguma forma relacionava-se com a sua madrasta. Então nós estamos a ver a questão de imoralidade sexual sempre esteve a par em todo este assunto, mesmo dentro da organização como igreja e não como uma individualidade. Então sempre como uma organização, sempre como um grupo, como uma religião, realmente tivemos essa questão de depravação, de perca de alguns valores. Agora, olhando nessa perspectiva, nessa questão que lançou agora,
o posicionamento é único, é por intermédio da palavra do Senhor. O que eu gostaria de perceber sobre Deus é que temos sim igrejas que se dizem igreja do Senhor, mas que não são do Senhor. Ok. Essa parte que nós temos que perceber. Ok. Que tudo quanto é feito e que há um posicionamento diferente da palavra do Senhor, não é igreja do Senhor. Yes. Se a igreja se posiciona de uma forma que contradiz os princípios colocados por Cristo Jesus, automaticamente é do Senhor. Então, eu não diria que é uma depravação da igreja do Senhor, eu diria depravação talvez de uma entidade que se dizia sendo do Senhor, simples quanto isso. Agora, nós como cristãos verdadeiros, como realmente a igreja do Senhor podemos nos posicionar, basicamente é respeitando os limites, parâmetros estabelecidos pela Bíblia Sagrada. No momento em que nós estamos ali sentados e nós seguimos esses princípios, não tem como nós sermos adulterados com esse tipo de ensinamentos. Amém, louvado seja Deus. Mas a pergunta era como é que a igreja deveria se posicionar. Amém. Sim. Ok. Eu não sei se percebi a questão. Se posicionar diante desta questão da homossexualidade. Sim, o que a igreja deve fazer com essas turbulências que algumas igrejas, né, entre aspas, né, já estão a aceitar? O que a igreja verdadeira de Cristo deve fazer diante desse assunto? Eu acho que primeiramente nós estamos a pregar pouco Cristo. É uma das questões que uma vez tem se levantado. Estamos muito num movimento muito de coaching, mais para acompanhamento em si, e não uma questão de Cristo como um centro. Essa que é uma problemática grande. Nós estamos muito num momento de emoções, um avivamento muito emocional e não muito espiritual. E essa pode ser uma das questões que de alguma forma pode influenciar para esse tipo de coisas, para poderem acontecer com muita frequência. Então, como que deve se posicionar? Eu acho que primeiramente temos que pregar Cristo genuíno. E a pregarmos Cristo genuíno da forma como ele é. Eu não acredito que uma pessoa que recebeu Cristo na sua totalidade possa abraçar o homossexualismo. Não acredito. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, a única forma de podermos nos posicionar, eu acho que nós mostrarmos às pessoas a verdade. Uau. E cada um assimila, abraça-se bem entender. Simples quanto isso. Amém. Louvado seja Deus. Então, dos diversos problemas, você disse que a igreja de Cristo está intacta. Mas, se nós formos observar, na sua opinião, né, ainda que diga que a igreja de Cristo está intacta no sentido de pecado, né, na igreja, nesse caso. O pecado, nós temos que perceber que o pecado não é grande problema, meu Deus. Ok. Nós temos que perceber que o pecado não é grande problema. O problema é quando as pessoas levam o pecado como se fosse o seu hábito e costume. That is a problem. No momento em que a igreja vai abraçar este pecado como se fosse algo pessoal, como se fosse algo seu, é onde está o problema. Quando abraça o pecado como se não fosse algo deplorável, digamos assim, como posso dizer, algo nojento, abominável para Deus, é onde está o problema. Então, do momento em que a igreja reconhece que ela peca e precisa do arrependimento, não há nenhum problema quanto a isso. O único problema é que nós estamos a abraçar essa questão do pecado como se fosse nossa, como se fosse da própria igreja. É claro que nem mesmo desde o princípio da igreja nós encontramos pecado. Nós encontramos Ananias e Safira que pecaram logo no princípio do avivamento. Ok, interessante. Consegue perceber isso, né? Sim. O pecado sempre esteve lá presente. Entende? Mas você vai perceber que em meio a tudo isso, os discípulos sempre eles exortavam que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados. Sim. E essa é a questão da igreja. A igreja tem que perceber, eu vou dar um exemplo muito simples. A igreja é uma lixeira. Ok. A igreja é uma lixeira. E todos que estão lá têm que ser reciclados. Todo mundo que está lá não está super bem. Então estão lá para poder achar a graça, sem reciclados, sem renovados essas pessoas. Uau. Então, nós não podemos ver a igreja como se fosse o lugar mais santo. É mentira. Eu acho que a igreja é o local que tem mais sujidade. Okay. Pois são pessoas que reconheceram seus defeitos, precisam do arrependimento. Mas estamos a falar da igreja genuína de Cristo? Sim. Ok. Exatamente. Diz que vindo a mim todos que estão cansados e oprimidos. Pessoas que não estão bem. Yes. Pessoas que estão sobrecarregadas com pecado, com problemas espirituais, entre outros. Então, nessa perspectiva, pecado, problemas, sempre no ministério evangélico, sempre na igreja, ao existir. O que tem que se fazer é se reconhecer e haver essa mudança. Agora, quando eu falo de a igreja está intacta, eu não estou a dizer que não existem problemas. Eu não estou a dizer que não existem pessoas que pecam. Eu não estou a dizer que não existem falsos ensinamentos. Eu não estou a dizer que não existem pessoas que querem distorcer a palavra do Senhor. Somente estou a assumir que existe sim existem pessoas que guardam a palavra e em meio a isto tudo lutam
para permanecerem santas e intactas com o sangue de Cristo. Ok. Percebi. Então, na sua opinião, que o pecado não é um grande problema assim, ou não é problema para si? Porque até na própria igreja já existem, porque as pessoas vêm lá se tratar. Mas nós vermos o pecado como modelo de vida de um cristão, nós poderíamos afirmar que isso é algo normal. Por isso até acho que gostei, tem um ponto que você falou sobre isso aí. Mas então, na sua opinião, aqui em Moçambique, quais são os problemas? Fala no sentido já físico, já, né? No sentido físico. Primeiro fala dos problemas que na sua opinião existem a nível nacional ou internacional da igreja. Problemas que sejam, se calhar, perseguições, coisas físicas que você acha que a igreja está a enfrentar nesse século. Há perseguições contra a própria igreja, Sim, sim. ou de respeito ao próprio posicionamento da igreja mediante ao mundo atual. Perseguição da igreja. Sim. Eu não estou muito, não quero mentir aqui, mas eu não estou muito inteirado sobre os problemas em termos de perseguição da própria igreja. Porque acho que Moçambique em particular está a passar por um momento de proliferação da igreja muito grande. As igrejas estão se espalhando de uma forma tremenda. Nós em qualquer esquina agora encontramos um grupo evangélico a pregar sobre Cristo no mercado e não temos muito impacto negativo sobre isto. Talvez poderemos dizer a questão interna da própria igreja, entre os próprios ministérios, a congregação em si, aí pode haver muitos problemas. Problemas como a doutrina. Ok. E a doutrinação, as doutrinas estão a fazer, de alguma forma, a criar um distúrbio de respeito aos princípios divinos. Existe uma diferença grande. E outra questão também tem a ver com a divergência de ideologia dentro do próprio ministério cristão. Okay. Então isso pode ser uma questão, um empecilho ou um problema muito grande, que eu acho que pode dificultar uma e outra coisa para o próprio crescimento e alavancamento do corpo de Cristo. Então, para si, quais seriam as possíveis respostas para esse problema? Soluções? Eu acho que, primeiramente, é a união. Nós temos que perceber que nós todos somos irmãos em Cristo Jesus e não estarmos ligados muito a placas da igreja. Estarmos ligados a Cristo. Nós estamos muito ligados à placa da igreja. Entendes, né? Tem pessoas, tem pastores que proíbem até missões diferentes poderem estarem juntos, comungarem juntos. É uma questão de placa da igreja, não de Jesus. Cristo não está no centro atualmente. Estamos muito a colocar a placa da igreja como se fosse o centro das atenções. That is a problem. Amém, louvado seja Deus. Homem de Deus, últimas considerações. Muito obrigado pelo convite. Foi uma conversa muito breve, mas acho que muito produtiva. Grato mais uma vez, que Deus abençoe grandemente e que pessoas possam escrever e queremos crescimento, queremos uma TV. Amém, louvado seja Deus. Essa não é a visão, mas já vê. Homem de Deus, sim, eu disse últimas considerações, mas sempre aqui estou a pedir que os homens de Deus pudessem deixar, em 30 segundos, né, o seu conselho para jovens cristãos. Eu acho que o conselho seria simples: vamos buscar Deus e não as consequências de ter Deus. Simples quanto isso. Louvado seja Deus. Eu também não quero fugir muito. Caro jovem cristão, permaneça em Cristo Jesus. Pois quando permanecemos, nós vemos os frutos da permanência nele. Então tem muitos que começaram conosco, mas não estão conosco, porque eles não decidiram permanecer. Então há um grande poder quando nós permanecemos. Então permaneça em Cristo, ainda que haja turbulências, mas permaneça em Cristo Jesus. Então esse foi o nosso terceiro vídeo. Então eu estou grato por você chegar até conosco nesse lugar, até esse nível que nós chegamos. Que o Senhor Deus possa te abençoar ricamente e positivamente. E se é novo nesse canal, por favor, subscreva-te e ative o sino das notificações. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo.